Olha, essa é a abertura do nosso quadro chamado Valor Brasil, não é? Na semana passada nós apresentamos aí uma entrevista com o Ivair Gontijo, ele que é chefe de uma equipe da NASA, um brasileiro, um mineiro, na verdade, que tem aí, não é, uma grande proeminência na última expedição que foi feita para Marte. Só que nós fizemos essa entrevista em loco, né? A proposta do quadro é exatamente fazer entrevista com vários brasileiros das mais variadas áreas, pesquisadores, cientistas, empreendedores, que fizeram sucesso e que se destacam não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com a Bianca Laufer. A Bianca, que começou, olha só, né, com algumas ideias que normalmente começam muito timidamente, acabam crescendo demais. Ela começou procurando fazer sucos naturais para os seus filhos, para o Felipe e para o João, sucos que dessem, né, que tivessem seus nutrientes, que não perdessem as suas qualidades nutritivas, né? E o negócio foi crescendo, 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 e hoje é uma grande empresa, presente em quase todo o Brasil. A Bianca já tem alguns sócios, alguns deles inclusive famosos, e ela está em Nova York nesse momento, aqui na tela, vai conversar conosco. Tudo bem, Bianca? Prazer tê-la conosco. Prazer estar com vocês. Quer dizer que você, a tua primeira preocupação foi cuidar da saúde dos teus filhos, Felipe e João, não é isso? Foi, 2 filhos, eles têm 14 e 12 anos. A época tinha o quê? 10 anos? 9? O mais velho? O mais velho tinha 9 para 10. Aham. E, eu trabalhei a vida inteira em mercado financeiro, né? E aí, quando eu fiquei 8 anos sem trabalhar, quando eles nasceram. Você saiu da tua atuação no mercado financeiro justamente para cuidar dos filhos? Para cuidar dos filhos, exatamente. Quando meu primeiro filho nasceu, eu achei que eu ia continuar a trabalhar, porque eu não tinha ideia que era ter filho, e que não dava. Sim. E aí eu pedi demissão e resolvi cuidar das crianças e fiquei 8 anos cuidando dos 2. Como é que te deu esse insight de, olha, eu preciso preparar uma coisa mais saudável para meus filhos? Você sempre foi muito preocupada com saúde, que eu sei, né? Eu sempre fui. Na minha adolescência, eu tive anorexia. Então, eu sempre tive essa relação com o alimento, né? Com a comida, com medo da comida. Aham. Então, depois que meus filhos nasceram e eu parei de trabalhar, eu fiz um curso online, onde eu me formei em terapeuta da saúde. Sim. Um curso nos Estados Unidos. E aí foi quando eu comecei a entender, comecei a ler, a estudar. Eu conheci os sucos prensados a frio, né? Através desse estudo todo e numa viagem para o Havaí. E eu resolvi, como eu sou do Rio de Janeiro, eu falei, eu acho que esse suco tem muito a ver com o Rio de Janeiro, vou fazer uma empresa de suco prensado. E eu costumo dizer que a ignorância, nesse momento, foi uma grande vantagem para mim. Porque se eu soubesse o que eu estava fazendo, talvez eu não teria feito, né? Não teria acertado. Então, e aí eu comecei a fazer esse método de prensagem a frio, que diferentemente desses sucos de caixinha e de todos os outros sucos que tem no mercado, são pasteurizados. Ou seja, aquele suco... São aquecidos, né? São aquecidos, tem uma alteração de temperatura muito rápida, né? E que mata todas as bactérias, que é maravilhoso, mas mata também todos os nutrientes. Sim. Então, a Green People, como nós somos uns sucos prensados a frio, as bactérias são mortas, mas as enzimas e os nutrientes estão preservados naquele suco. Aí a gente depois, com os sócios que foram entrando na Green People, né, a gente teve um investimento para trazer uma máquina, na realidade 2 máquinas, de fora do Brasil, que Sim. é uma máquina de alta pressão. Sim. Tá? Então, que é a HPP, né? HPP, que é como se High pegasse... Pressure Preservation. É como se pegasse a garrafa do suco e levasse para o ponto mais fundo do oceano, devido à pressão na garrafa. E aí mata todas as bactérias. E preserva as enzimas Os nutrientes. até 70 dias. Antes dessa máquina, o suco era prensado a frio, só que ele só durava 3 dias. Olha, como se não fosse suficiente, né, todo esse sucesso, eles também, né, agora aproveitam aí os insumos, aproveitam aí o chamado bagaço dessas frutas e legumes para fazer outros produtos, né? Como é que se desenvolveu isso, Bianca? Isso foi incrível, porque na prensagem a frio, o que acontece? O líquido sai de um lado e a fibra, né, o bagaço, como você falou, sai de outro lado. E a gente começou a observar que esse bagaço é muito rico em fibra, é muito nutritivo, Sim. né? E a gente, como tem
no DNA a sustentabilidade, a gente tenta ser o mais sustentável possível, né? A gente começou a observar e fazer testes que esse bagaço, se a gente botasse um molho, a gente começou a desidratar eles. E eles viraram uns lanches, uns snacks maravilhosos. Então, hoje a gente tem o suco e tem os snacks. Quer dizer, se você quiser um lanche à tarde, você está super nutrido. Deixa eu explicar para o nosso espectador que está percebendo aí um delay, né, entre a voz e o movimento da Bianca. A Bianca está falando de Nova York. Que horas são em Nova York agora, Bianca? Nós estamos gravando agora, aqui às 3 e pouco, são 2 e pouco aí, né? 2h03 agora. Então fica aqui, né, a nossa licença poética, vamos dizer assim, para ter uma entrevista tão enriquecedora como essa que nós estamos tendo aqui com a Bianca, e outras virão no nosso Valor Brasil. Bianca, hoje a empresa tem alguns sócios, né? O Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, né, que é um empresário conhecidíssimo, né? O Oscar Metzavá e Luciano Huck, não é isso? Luciano Huck, foi o último a entrar. Quando é que esses empresários te procuraram, tomaram conhecimento do teu negócio? Então, o primeiro que entrou foi o Eduardo Eugênio, depois de 1 ano que eu já tinha Green People, então ainda com 3 dias de validade. Depois entrou o Oscar e a Nazaré, que é a mulher dele, né? Entraram 1 ano depois. Sim. E aí a gente, com o investimento, começou a pensar em comprar a máquina de HPP. E no ano retrasado, o Luciano Huck, que é muito interessante, é um cara super empreendedor, né? Sim. E bem interessado em saúde. Já sabia que ele era cliente da Green People, mas até aí eu sabia que ele, a mulher dele, os filhos consumiam Green People. Ele se tornou sócio. Olha que legal. Ô, Bianca, me diga uma coisa. Eu li uma frase interessante que você mencionou, que a tua assessoria de imprensa nos enviou, que foi o seguinte: ser empreendedor no Brasil dá sempre a sensação de que a gente está num jogo de videogame e que quando a gente consegue passar de fase, a gente está sempre naquela situação, ou morre ou a gente se fortalece. É assim mesmo que você enxerga o empreendedorismo? É complicado, Bianca? É muito complicado. No Brasil é uma coisa de maluco. E hoje em dia é engraçado porque várias pessoas que querem abrir um negócio, eu estou com alguma ideia, vêm conversar comigo. Me pedem conselho. Eu acho que empreender no Brasil, eu acho que empreender em modo geral é muito complicado, é muito difícil. No Brasil é mais complicado ainda, porque eu comecei um produto novo, eu tive que desbravar o mercado, né, do suco prensado a frio, que é uma nova categoria que ninguém conhecia. Então, além de educar o consumidor, eu tive que educar os supermercados, né, e explicar o que era aquilo, explicar para o Ministério da Agricultura o que eu estava fazendo. Questões de impostos, a gente teve vários, nem os próprios contadores sabem que impostos, ST, ICM, sabe? É uma loucura empreender no Brasil. Porque é uma categoria profissional, uma categoria empresarial diferente, né? Então, até enquadrar, né, onde se enquadra, em que categoria, deve ter sido complexo. Mas mesmo com todas essas dificuldades, o que a gente percebe é que hoje há uma preocupação da população em geral em ter informação, em ter uma alimentação saudável para si, para sua família. E eu acho que por conta disso se deu o crescimento da Green People, né? Por mera procura mesmo da população por produtos mais saudáveis, não? Não, sem dúvida. E eu vou te falar, eu acho que a Green People começou uns 2 anos antes, no Brasil, 2 anos antes das pessoas começarem esse movimento de saudável no Brasil. Eu acho que de 2 anos para cá, as pessoas realmente estão entendendo e estão procurando mais produtos saudáveis. Só que um cliente leigo, que não é obrigado a saber a diferença entre os sucos, quando vai no supermercado e vê um suco pasteurizado que não precisaria estar na geladeira, na gôndola refrigerada e está, por marketing, confunde a cabeça do cliente. Sim. Ainda falta informação, então, né? Falta muita informação. Bianca, olha, te agradeço demais por participar aqui do nosso quadro Valor Brasil.
dando valor aos brasileiros que se destacam, que empreendem, que são insistentes, resilientes, que acreditam nas suas ideias. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua empresa. Green People, você falou que queria que a Green People tivesse um nome nacional, né, um nome em língua portuguesa, mas foi ótimo colocar o nome em inglês, porque agora ele ganha o mundo já, sem necessidade de tradução, né? Totalmente, totalmente. Vamos ver ano que vem onde a gente vai estar. Manda um abraço forte pro teu marido, um beijão nos teus filhos. Tá bom, muito obrigada. Um abraço. Tá bom? Beijo, abraço. Tchau, Bianca. Tchau, tchau.